Fala moçada, tudo bem com vocês? Aqui é o Prof. Leandro e galerinha, vamos trabalhar com matrizes, certo? Para quem ainda não conhece bem, essa daqui é a matriz chamada matriz geral. Eu vou colocar aqui, ó, é uma matriz A, M por N, porque ela tem M linhas e N colunas, certo? Como assim, professor? Linhas, ó. Como que é a linha do seu caderno? Não é deitada? É assim, não é? E como que é a sua coluna? Ah, prof, minha coluna tá feia. Ela geralmente fica em pé, não fica? Assim, ó, bonitinha, né? Então, coluna em pé, linhas deitadas. Pensa na coluna de uma casa, tranquilo? Beleza? Então, perfeito. Então, se ele se refere a um elemento A e J, então ele está querendo falar de um carinha dali, tá bom? Azão MN é a matriz. Então, se ele pede para você quem que é o A23, A23, segunda linha, terceira coluna, esse elemento aqui, tá certo? Então, vamos lá. Tipos de matrizes. A matriz linha, obviamente, só tem uma linha. Matriz coluna, obviamente, só tem uma coluna. Matriz nula, obviamente, só tem zeros. E até aí tá tudo ok, tá certo? Agora vem matriz transposta. O que é matriz transposta? Você troca linha por coluna, tá certo? Então, o que era linha, 1, menos 2 e 3, vira coluna. 042, 042. Prontinho. Você fez linha por coluna trocada. A sua matriz ela era 2 por 3. Virou uma nova matriz transposta 3 por 2, que a notação é A elevado a T, ou um A com um T por cima ali, tá certo? Professor, eu já ouvi falar em matriz oposta, é a mesma coisa? Não. A matriz oposta, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho menos 5, 0, 2, 1, menos 3, menos 4. Essa é a matriz A. A oposta, ela é menos A. Então, você troca o sinal dos elementos. Menos 5 vira mais 5, 2 vira menos 2, 1 vira menos 1, menos 3 vira 3 e menos 4 vira 4. Simples assim. Tá certo? De boa? Tranquilo. Matrizes quadradas são matrizes onde o número de linhas é igual ao número de colunas. Tá certo? Então, aqui nós temos matrizes de ordem. Tá? Matriz de ordem? Como assim, professor? Veja. Matriz de ordem 2, que é uma matriz 2 por 2. Eu não preciso mais escrever que ela é 2 por 2. Eu posso falar que é só 2. Matriz de ordem 3, eu posso falar que é uma matriz A3. Matriz de ordem 4, uma matriz A4. Beleza? E agora, dentro das matrizes quadradas, ou seja, tudo que nós vamos ver agora só faz sentido dentro das matrizes quadradas. Tá certo? Só faz sentido dentro das quadradas. Você viu aqui, ó, a anotação? Antes estava com uma flechinha, uma ponta de flecha. Agora veio com um pontinho. Por quê? Porque ele é um pontinho das matrizes quadradas. Vamos ver. Matriz triangular. Quando eu falo em matriz triangular, significa que para cima da sua diagonal principal, DP, diagonal principal, tá certo? Eu vou ter só zeros, ou para baixo da diagonal principal vou ter só zeros. Então aqui, ó, essa é uma triangular superior, porque para cima dos zeros eu formo um triângulo. Essa aqui é uma diagonal, é uma triangular inferior, porque é para baixo, tá bom? Mas eu vou apagar isso aqui porque ficou feio demais. Pronto. E a matriz diagonal? O que é a matriz diagonal? Vamos pensar comigo. Olha só, quem que é esse cara aqui? Não é a diagonal principal dessa matriz? Então a matriz diagonal só vai ter elementos diferentes de zero, ou seja, não nulos, dentro da diagonal principal. E acabou. É só isso. Lembre-se que se você desce da esquerda para a direita, é a diagonal principal. Se você sobe da esquerda para a direita, é diagonal secundária. Tá certo? Beleza? Matriz simétrica
Quando você pensa numa pessoa que tem um rosto simétrico ou em uma figura simétrica, não dá aquela ideia de espelhamento? Então veja só. Vamos fazer a transposição dessa matriz. 356 vira 356. O 524 vira 524. E o 648 vira 648. Olha o que aconteceu com a sua matriz transposta. Ela não ficou exatamente igual à sua matriz original? A matriz é simétrica quando a matriz A é igual à transposta. Uma maneira simples de fazer isso é você ignorar a diagonal principal e olhar para os elementos de mesma posição, só que em posições opostas. Se for o mesmo número, a matriz é simétrica, tá certo? A antissimétrica é muito, mas muito parecida. Por quê? Ao invés de ser igual, vai ser com sinal trocado. O único detalhe que vai ter é esse aqui, ó. A diagonal principal é 0, tá certo? Na antissimétrica, sempre 0. Massa, né? Cara, isso é muito legal, é muito top. Matrizes, assim, um dos conteúdos mais gostosos de se estudar no ensino médio, sem dúvida alguma, não é mesmo? Vamos lá. Matriz identidade. Ela é quadrada, ela é diagonal. E olha só isso, na diagonal principal só tem 1. Só que gravem essa palavra identidade na matemática. Você usa ela sempre, muitas vezes. Quando você estuda, por exemplo, função identidade. O que é a função identidade? É aquela função que o coeficiente angular é igual a 1. O que é a identidade trigonométrica? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. O 1, ele é um número que balanceia, vamos dizer assim, né? Ele balanceia a matemática. Então ele vai estar sempre relacionado com 1, a palavra identidade. Tá bom? Beleza? Vamos para operações com matrizes. Vamos supor então aqui uma matriz A, 2, 5, 3, 4, 2, 1. Uma matriz B, 1, 6, 7, 2, 4, 1. Uma matriz C, 8, 1, 6, 3, 4, 2. Veja, para fazer adição e subtração de matrizes, elas têm que ter o mesmo tipo. Então, eu posso fazer A mais B aqui? Posso. Posso fazer B menos A? Posso. Posso fazer C menos A? Não. Por quê? Porque a minha matriz C é 3 por 2. E a A é 2 por 3. Não pode fazer a soma delas, nem a subtração. Ai, prof, e se eu fizesse a transposta de T? Espera aí. A transposta de T não é uma matriz do tipo 2 por 3? Então, eu posso fazer a transposta de T menos a A, por exemplo. Tá certo? A transposta de T vai ficar 864. A primeira linha vira a primeira coluna. A segunda linha vira a segunda coluna. A terceira linha, terceira coluna. 132. Prontinho. Vamos ver. A C transposta menos a A. A A está ali do lado, ó. 2, 5, 3, 4, 2, 1. Eu quero subtrair. 8 menos 2 dá 6. 6 menos 5 dá 1. 4 menos 3 dá 1. 1 menos 4, menos 3. 3 menos 2 dá 1. E 2 menos 1 dá 1. Prontinho. Então, se ele quer que você faça C transposta menos A, dá para fazer. E ela vai ficar essa matriz feia aqui. 6, 1, 1, menos 3, 1 e 1. Certo? É porque ela não é tão usual pra gente. Por isso que eu falei que ela é feia. E para finalizar aqui, ó, multiplicação de uma constante por uma matriz. Multiplicação de matriz fica para o próximo vídeo, tá bom? Então, multiplicar uma constante por uma matriz. Veja bem, se eu quero fazer 7 vezes a matriz A, eu vou ter que reescrever todos os elementos da matriz A aqui e multiplicá-los por 7. Então, eu vou ficar com 2, 5, 3,
4, 2, 1. Perfeito, certo? Então, veja só. Para adição e subtração de matrizes, precisou que a quantidade de linhas e colunas fosse igual. Para multiplicar um número inteiro por uma matriz, então ele vai pegar todos os que estão ali dentro como se fosse um parênteses. Então vai ficar 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 5 é 35, 7 vezes 3 é 21, 7 vezes 4 é 28, 7 vezes 2 é 14, 7 vezes 1 é 7. Fantástico, não é mesmo? Senhoras e senhores, tenham um excelente dia. Um beijo no coração, fiquem bem e digam tchau.